Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Evangelização Espírita. O tema da aula de hoje é muito interessante, uma campanha que a gente chama de Centopeia Feliz, né? A importância da leitura. Mais uma vez, né, a importância do evangelizador estudar o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o tema, né, conteúdo, à faixa etária. Quais são as reflexões que a gente traz hoje? A infância é uma fase relevante para o desenvolvimento humano, caracterizada por intensa aprendizagem e conscientização dos sentimentos e emoções. Cabe aqui relembrar a questão 383 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual, para este, a utilidade de passar pelo estado da infância? Os bons espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Assim, uma semente lançada na infância poderá germinar muito mais facilmente, evitando perigos trazidos pelo egoísmo e orgulho, principalmente na adolescência. E tem uma relevância grande, né, no tema de hoje, que é a leitura. Se a gente incentiva, né, essa prática da leitura, o hábito da leitura durante a infância, a tendência é a criança carregar com ela, né, esse hábito da leitura durante toda a vida. Temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde o Espírito da Verdade faz uma recomendação direcionada a todos os espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo, declarando o amor e o estudo como preceitos básicos da doutrina codificada por Allan Kardec. E agora, né, tratando do hábito da leitura, a gente observa que o hábito da leitura vem sendo deixado de lado devido ao aumento da tecnologia. São vários vídeos, imagens, áudios à disposição e as crianças, né, tendem a passar várias horas do dia, principalmente com vídeos, né? Não só crianças como adolescentes. Porém, quem lê tem a possibilidade de viajar por inúmeros lugares e viver em mundos diferentes e participa de experiências que vão além do mundo real, mas que dialogam com a realidade, o que permite aprendizados e reflexões profundas, né? A gente destacou aqui a imaginação, né? A leitura, um dos pilares da leitura, né, é aumentar a imaginação, tão importante para o ser humano, principalmente na questão de desenvolvimento, de inovações, né? Quanto a imaginação é importante. E aqui a gente não busca negar a importância de vídeos, de imagem, de áudio, são também importantes, são forma de cultura. O que a gente traz aqui é a importância da gente não deixar de lado a leitura. Além disso, a leitura nos proporciona liberdade de pensamento, de informação e de criatividade. Também nos permite ter uma empatia com personagens diferentes, pois conhecemos realidades diferentes da nossa e aprendemos a nos colocar no lugar do outro. A leitura diária, né, o hábito da leitura, também nos permite estabelecer uma conexão entre as palavras que lemos e as que usamos oralmente. E também, quanto mais vemos uma palavra escrita, mais facilidade temos para nos lembrarmos de como devemos escrevê-la. Logo, quem lê com mais frequência se comunica melhor e também escreve melhor, tem maior vocabulário, né? Então, as crianças, as pessoas que têm esse hábito da leitura, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece sobre o mundo, a gente conhece sobre as palavras, inclusive palavras de diversas culturas, né? E outra questão interessante é essa liberdade que a leitura nos proporciona e nos faz pensar fora da caixa, exercitando o nosso pensamento crítico e a capacidade de refletir sobre conflitos. Como assim? Muitas vezes, quando a gente assiste um vídeo, naquele vídeo a gente já tem uma visão do autor. E, ao contrário, na leitura, a gente pode ter uma reflexão maior sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente pensa sobre aquilo. E como a gente adquire esses novos hábitos, né? Como a gente adquire o hábito da leitura?
Um estudo publicado num jornal europeu de psicologia social descobriu que o tempo médio para formar um novo hábito é mais ou menos 66 dias. Um outro estudo descobriu que o tempo, né, apontou um outro tempo, que o tempo necessário para formar um novo hábito pode variar de 18 a 254 dias. A diferença se deve, em parte, à complexidade do comportamento em questão. Ou seja, hábitos mais simples, como por exemplo beber água várias vezes ao dia, podem ser adquiridos mais rapidamente, e alguns hábitos mais complexos demandam mais tempo. É importante lembrar que formar um novo hábito requer dedicação e consciência. Você precisará fazer um esforço consciente para adotar um novo comportamento e se lembrar de fazê-lo regularmente. Então, o hábito, né, depois de adquirido, é aquela capacidade que a gente tem de realizar uma coisa constantemente, né, repetitivamente. E no caso da leitura, é interessante, né, a gente desenvolver o hábito na criança. A gente colocou essa questão aqui nesse vídeo para sugerir mais ou menos o tempo que deve levar a nossa centopeia feliz, né? A nossa campanha de centopeia feliz. A gente sugere pelo menos 60 dias. Né? Então, a nossa aula, né, sugerida para crianças de 4 a 10 anos, a duração é de 50 minutos. A gente coloca a observação que a campanha Centopeia Feliz ela deve se estender durante alguns meses, como a gente falou aqui, né, pelo menos 60 dias, o que dariam 2 meses, né, para realmente criar o hábito da leitura nas crianças. E qual que é o cronograma da aula? Os primeiros mais ou menos 5 minutos, né, a gente dedica sempre à oração. A gente convida as crianças para participar da oração. Quem quiser fazer oração é sempre bem-vindo, né, para participar. Se tiverem várias, a gente faz um revezamento, ou pode até alguma criança faz uma oração e depois outra criança faz outra oração. É um momento interessante, né, para as crianças desenvolverem a importância da oração, como fazer uma oração, não ficar inibidas, né? Falar em público. Então a gente consegue trabalhar várias questões no momento da oração. E o segundo momento é a gente ler com as crianças, né, as diretrizes que devem ser seguidas na aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme essa figura ao lado. Vou ler para vocês, né? A gente tem não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigo, não ficar bravo, não chorar sem motivo. Então a gente lê com as crianças, sugestão de dar alguns exemplos, né? Olha, se eu estou com dor de cabeça, estou com febre, eu posso chorar? Posso. Eu tenho um motivo para chorar. Mas se eu perdi numa brincadeira, eu posso chorar? Não. A gente sabe que várias brincadeiras têm um vencedor e uma pessoa que perde. Então, se a gente está brincando, a gente sabe que a gente pode perder. Respeitar quando outra criança está falando, respeitar o professor ou a professora, né? São pontos importantes que a gente sempre deve estar lembrando. E agora vamos para o nosso terceiro momento, que é a apresentação da campanha Centopeia Feliz. A centopeia, né, esse bichinho ali, onde o corpo é feito de várias partezinhas, né, que a gente vai chamar aqui de bolinhas, né, e o objetivo é a leitura. Quais materiais necessários? É necessário que haja livros infantis próprios à faixa etária das crianças. Sugere-se que a quantidade de livros seja pelo menos 3 vezes o número das crianças. É preferível que tais livros sejam relacionados a Jesus, ao Espiritismo, mas também podem ser simplesmente livros infantis. Né? A gente não tem essa, essa necessidade só sobre Jesus ou sobre o Espiritismo. Né? Tem vários livros infantis com morais muito importantes. Por que 3 vezes o número de crianças? Para que eles tenham opção de escolha. Muitas vezes a criança vai deixar de trazer o livro na próxima aula, então a outra criança vai pegar um outro livro. É bom ter um outro livro ali disponível para ela. A nossa sugestão é 3, mas às vezes até 2 vezes, né, é possível a gente compartilhar livros. Dica de livros. Há vários livros infantis que abordam o Espiritismo ou Jesus. Abaixo a gente citou alguns, né?
Meu Pequeno Evangelho, Turma da Mônica, Allan Kardec, Princípios e Valores, Turma da Mônica, Chico Xavier e seus ensinamentos, Turma da Mônica, Jesus no Meu Lar, Turma da Mônica, Turma da Mônica Jovem Conhece Violetas no Jardim, né, baseado em uma obra espírita, Chico Bento, Além da Vida, Turma da Mônica também, são vários, né? Uma pesquisa na internet a gente consegue obter vários livros, mas como eu mencionei também, podem ser simplesmente livros infantis, né? É interessante que o evangelizador faça uma pesquisa para verificar a adequação do livro, né? Qual a moral que o livro transmite, para ver se está condizente com a proposta da evangelização. E vamos explicar a campanha agora. O evangelizador monta ou mostra o painel já montado, né, com o nome das crianças. A centopeia completa e explica que cada criança terá uma centopeia. E a centopeia fica feliz quando o seu corpo vai crescendo. Então essa figura lá ao lado a gente utilizou na evangelização. Lá em cima, né, tá lá, campanha da centopeia feliz, onde está a centopeia montadinha, né, com todas as partes do corpo. Embaixo a gente cria uma cabecinha, cada criança pode fazer a sua, né? Ali temos a Valentina, o Enzo, o Davi, várias outras crianças, cada uma fez o seu rostinho. E a gente explica que cada livro lido, o corpinho da centopeia vai aumentando. Depois o evangelizador ou a criança escolhe um livro, dos disponíveis, é claro, né? Para levar para casa e ler durante a semana. As crianças que não sabem ler também podem levar livro e devem pedir para um responsável, pai, mãe, avó, tia, para ler para eles, né? Então, as crianças que também não leem podem adquirir o hábito da leitura através da ajuda dos pais ou responsáveis. E na próxima aula, a criança devolve o livro que levou e conta para a turma a história do livro. O evangelizador analisa se de fato a criança leu o livro e, no caso da leitura, acrescenta uma parte, né, uma bolinha do corpo da centopeia. A criança ela mesma pode colar o corpinho lá no nosso cartaz. É recomendável que o evangelizador parabenize as crianças pela leitura e mostre interesse nas histórias contadas. Legal que incentive a criança a contar as histórias para as outras crianças, que ela mesma colhe a parte do corpo, né, como eu mencionei aqui, que fica né, como uma vitória para a criança, né, essa parte, e ela consegue enxergar o corpinho da centopeia dela crescendo. O evangelizador também comenta que as crianças, né, que possuírem a centopeia com maior corpo ganharão um prêmio. Caso já haja o prêmio, o evangelizador pode levar para mostrar às crianças, ou mostrar uma foto do prêmio. Ao lado, né, era o prêmio que a gente inicialmente tinha disponibilizado para as crianças. O pessoal da evangelização montou essa cesta muito bonita, né, com guloseimas, né, doces, chocolates, bolachas ou biscoitos, né, refrigerante, para as crianças realmente buscarem a leitura, né, com o objetivo de ganhar o prêmio. É necessário também estabelecer com as crianças qual será a data final da campanha. Então, se serão 60 dias, definir qual a data, né? A data limite, olha, vai ser até dia tal. E que nessa data do encerramento da campanha, né, seja feita uma festa, um lanche, para comemorar o projeto, destacando a sua importância. É nesse momento que a gente vai entregar o prêmio às crianças, né? Isso também é importante. Às vezes as crianças vão empatar. Várias crianças vão conseguir ler o mesmo número de livros. Então, 5 crianças, por exemplo, as 5 vão ganhar o prêmio. Tem que dividir o prêmio ou montar 5 prêmios iguais, né, para as crianças. E a sugestão é sim uma festa, um lanche, com pipoca, pode ser coisa simples, né? Pipoca, um cachorro quente, suco, refrigerante, para que seja uma data de comemoração, né? Uma data de encerramento, mostrando a importância do projeto. E a gente tem que repetir essa fase de leitura, né? Que a criança traga o livro, leia, explique para as outras crianças durante várias semanas. Então, repete-se a sequência de confirmar se as crianças leram os livros e pedir para que cada criança que leu coloque uma nova parte do corpo. Então, toda semana a gente vai fazendo essa etapa, né, na campanha. Então, é necessário prever um tempo em todas as próximas aulas, até o fim do projeto, para essa etapa. Fundamental cobrar que as crianças tragam os livros de volta na próxima semana, para que tais livros fiquem disponíveis para as outras crianças. Caso seja um livro maior, a criança pode continuar lendo, mas deve também trazer o livro, para que não haja exceções, para que não tenha justificativa para não trazer o livro na próxima aula.
Qual o objetivo? Mais uma vez, é disponibilizar livros para as crianças que já terminaram os livros anteriores. Aí a foto ao lado, né, a gente mostra, né, o andamento da nossa campanha, né, onde as crianças iam colocando partes do corpo ali de acordo com os livros que leram, né, e podem observar que é legal também essa opção de cada parte, né, cada bolinha do corpo, a gente escreveu o livro que a criança leu. Então, é bastante interessante. E dicas para se saber se a criança lê o livro. Principalmente no começo, a criança muitas vezes não vai ler o livro, ela não tem o hábito de leitura, vai esquecer de ler ou vai ler mesmo. Então, como a gente sabe se a criança lê o livro? Sugestões. Pedir para a criança contar a história ou parte da história para todo mundo. Outra sugestão. Perguntar o que a criança achou do livro. O que ela aprendeu, qual que é a moral da história. Outra sugestão. Perguntar detalhes do livro. Qual o nome do personagem, o personagem era um cachorro? Era um gato? Qual lugar acontece a história? Para a gente tentar identificar se realmente a criança leu o livro. E por fim, né, o cronograma de encerramento, é o nosso quarto momento, a gente também faz uma oração de encerramento com todas as crianças. Mais uma vez a gente convida as crianças, muitas vezes mais de uma quis fazer a oração, então a outra criança agora faz a oração de encerramento, a gente agradece mais uma vez a oportunidade. É o fim. Gostaria de pedir para todo mundo mais uma vez, quem gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. O objetivo aqui é trabalhar a evangelização infantil, espírita, com as crianças. Então, sempre teremos novos vídeos, novas questões, novas atividades. Fiquem sempre à disposição também para sugerir aulas, perguntar alguma coisa. Sejam sempre bem-vindos. Fiquem com Deus.